galera, mais um videozinho do canal Descomplicando Português. Eu sou a professora Noemi e hoje a gente vai continuar descomplicando aquele assunto sobre noções semânticas. Na primeira parte do vídeo, a gente viu que semântica é o estudo da relação entre as palavras, né? O estudo do significado das palavras dentro de um texto. A gente percebeu isso. E aí ficou para fazer uma segunda parte do vídeo para vocês. A gente viu um pouquinho sobre sinonímia, sobre antonímia e ficou a segunda parte. Aí quando fui gravar a segunda parte, o que aconteceu? Essa segunda parte ficou muito extensa. E aí não fica legal, né? Quando o vídeo fica muito extenso, com muito conteúdo, muito conceito, acaba que você não consegue apreender nada do que está no vídeo. Então eu resolvi fazer uma terceira parte. Então vocês terão aí logo noções semânticas, a saga, parte 1, parte 2 e parte 3. Ficaremos aqui com a parte 2, certo? E em breve eu colocarei aqui no canal a parte 3. Nessa parte 2 a gente vai estudar um pouquinho sobre homonímia e sobre parônimos. Homonímia, paronímia, homônimos e parônimos, a mesma coisa, certo? Vamos entender um pouquinho o que são homônimos ou o que é homonímia. Se a gente cortar a palavra, porque a gente gosta de fazer isso, cortar a palavra no meio para perceber o que tem dentro dela, né? A gente percebe aqui que existe um prefixo muito comum, que é muito conhecido, que indica igualdade. A gente já viu esse prefixo em outras palavras, por exemplo, homogêneo, homoafetivo, homossexual, certo? A gente já ouviu essa inscrição. Homo, como eu disse para vocês, dá a ideia de igualdade. Então, o que homonímia significa? A homonímia, ela vai estabelecer a relação entre duas ou mais palavras de sentido diferente, significados completamente diferentes, mas na sua estrutura fonológica elas são iguais. O que é estrutura fonológica? Quando eu falar em estrutura fonológica, vocês logo vão pensar aí em pronúncia e escrita. Então, homonímias são palavras que são iguais na pronúncia e na escrita, na fala e na escrita, mas que têm significados diferentes, certo? A gente vai perceber aqui que nem todas as palavras são iguaizinhas na fala e na escrita, tá? Às vezes elas são iguais na fala, diferentes na escrita e vice-versa. Mas a gente vai ver primeiro aqui um exemplo geralzão, só para vocês entenderem o que isso significa. Exemplo aqui, ó. Meus pais são muito especiais. Meu avô, opa, faltou um acento circunflexo aqui, não era acento agudo, tá? Meu avô são. Então, eu tenho duas palavras iguaizinhas na fala e na escrita. Eu escrevo do mesmo jeito e falo do mesmo jeito. Só que elas são diferentes no significado. O primeiro significa o verbo ser e o segundo, o adjetivo saudável, sadio. Certo? Vamos entender como é que essa homonímia aparece? Ela vai aparecer em 3 ocorrências diferentes. Eu não coloquei aqui nessas ocorrências o nome específico, a nomenclatura dessas ocorrências, para não complicar, tá? Porque só a palavra homonímia assusta. Imagina se eu falar em homófonos, homógrafos e etc. Vai complicar mais ainda, então para não complicar, a gente vai ficar só com o conceito, tá? Não vamos pensar na nomenclatura. Então a primeira ocorrência que a gente tem de homonímia é justamente com esse exemplo que eu dei. Palavras que escritas iguais, pronunciadas da mesma forma, só que com significados diferentes. São e são. Escreva da mesma forma, fala da mesma forma, mas o significado é diferente. A mesma coisa acontece com leve, de levar, e leve, pouco peso. Se eu for pensar numa aplicação numa frase, o pacote de arroz está leve. Leve esse pacote de arroz até a cozinha, certo? Leve de peso e leve de levar. Eu até juntei as duas frases, mas eu poderia usar cada uma numa ocorrência qualquer diferente aí, mas as duas são homônimas porque eu escrevo do mesmo jeito, eu falo do mesmo jeito, só que elas têm significados diferentes. Uma outra ocorrência da homonímia é quando eu escrevo da mesma forma, mas eu pronuncio de outra forma, certo? E os significados são diferentes. Olha só o exemplo aqui, ó. Seca, substantivo, e seca, verbo. Se eu aplicar numa
frase eu poderia dizer assim: a seca no Nordeste castigou o sertão. A seca no Nordeste castigou o sertão. Então, eu tenho aí um substantivo e a pronúncia diferenciada. Com o verbo secar, se eu pegar aqui, ó, o sol seca as roupas no varal. Então, eu tenho a pronúncia completamente diferente. Eu escrevi igualzinho, mas o jeito de pronunciar esse fonema aqui é diferente. Aqui é seca, mais fechado, e aqui é seca, mais aberto. Beleza? Vamos para a próxima ocorrência? Aí também tenho homonímia quando eu tenho escritas diferentes. Eu escrevo completamente diferente, mudo todos os fonemas, ou mudo um fonema ou outro, mas a pronúncia é igual e os significados são diferentes. Percebam que em todas as ocorrências de homonímia, os significados são diferentes. A única coisa que me faz pensar em homonímia não é o significado, é a pronúncia e a escrita, certo? É a estrutura fonológica que a gente comentou logo no começo, certo? Então vamos pensar aqui num exemplo clássico que todo mundo confunde, muita gente confunde na hora de escrever. Na hora de falar não dá confusão porque o som é o mesmo. É na hora de escrever que os neurônios, né, o tico e teco balançam ali e a gente fica na dúvida. E agora? É com C e dois S? É com S e C cedilha? Ou é com S e dois S? Para você estabelecer a diferença entre essas três palavras, é só pensar no significado delas, tá? Elas são homônimas porque eu escrevo de forma diferente, mas a pronúncia delas é igual. Então, isso faz com que elas sejam iguais, certo? Homônimas. Se eu pensar no significado, eu estabeleço a diferença entre elas e sei como é que escreve cada uma delas. Exemplo: sessão com C e sessão com dois S. Sessão com C e dois S. Vem do verbo ceder. Se a gente pensar aqui, ó, verbo ceder e se escreve com C. Então, logo, sessão com C. Como que a gente usa o verbo sessão com sentido de verbo ceder? É um substantivo para o verbo ceder, né? Por exemplo, o pai fez a cessão de seus direitos ao filho. Ou seja, o pai cedeu os seus direitos ao filho, certo? Então, nesse caso, eu usei cessão no sentido de ceder. Agora, se eu quiser usar cessão com S e C, e cedilha, quando é que eu vou usar cessão com S e cedilha? Sempre que eu pensar em algo que é dividido, que é repartido em setores, em divisões. Tanto é que se lembra muito da secção, que é repartição, divisão, certo? Exemplo, uma loja. A loja tem seção masculina, tem seção de roupa feminina, tem seção de roupa infantil, tem seção de eletrônicos, seção de eletrodomésticos. Então, são várias seções, vários setores, várias repartições. Então, essa seção tem que ser com S e cedilha, certo? Agora, seção com S e dois S. Quando que eu vou usar? Quando toda vez que eu quiser me referir à ideia de tempo. Então, eu fui ao cinema e assisti a sessão das 10. Fui ao cinema e fui ver o filme que passava às 10 horas. Então, é uma sessão no tempo, certo? É o período em que o filme foi transmitido. Nesse caso, S e dois S. Mas eu também posso usar a palavra sessão para me referir à reunião e à assembleia. Por exemplo, a empresa iniciou a sessão às 10 horas da manhã para definir os objetivos ou os próximos, para definir os próximos passos, certo? Então, nesse sentido, é uma reunião que foi feita, uma assembleia que foi feita. E nesse caso, eu tenho que usar com S e dois S. São palavras diferentes no significado. Eu pronuncio da mesma forma, mas eu escrevo de forma diferente. Mesmo assim, elas são homônimas, por quê? Porque a pronúncia é igualzinha das três, certo? Vamos para a próxima relação, que é a de parônimos ou paronímia. Também gosto de cortar aqui, mas aqui não é nem para traduzir um significado, é só para vocês associarem.
Homônimo, homo, igual. Parônimo, par, parecido. Ó, tá vendo que eu deixei até marcado aqui para vocês fixarem. Enquanto nas palavras homônimas eu vou ter palavras iguais na estrutura, na escrita e na fala, ou então ou na escrita ou na fala, nos parônimos, o que vai acontecer? Elas não são iguais, nem na forma de escrever, nem na forma de falar, mas elas são parecidas. Não tem como errar, não tem como você confundir. A partir dessa dica aqui, ó, gente, não tem como você confundir parônimo com homônimo, certo? Porque homônimo, elas são iguaizinhas. Ou elas são iguais no jeito de falar e no jeito de escrever, ou elas são iguais no jeito de falar ou no jeito de escrever, ou em uma ou em outra ou nos dois. No parônimo não, elas não são iguais, elas são parecidas. Uma vai lembrar a outra, mas elas não são iguais nem no jeito de falar, nem no jeito de escrever. No jeito de escrever eu faço diferente e no jeito de falar também é diferente. Certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. ONU propõe plano de combate ao tráfico de armas. Tráfico, lembra qual outra palavra? Tráfego, tráfico, são parecidas. Eu escrevo tráfico do mesmo jeito que eu escrevo tráfego? Não. Eu pronuncio tráfico do mesmo jeito que eu pronuncio tráfego? Não. Existe um fonema que diferencia um do outro. Então, se existe algo que diferencia um do outro, tanto na escrita quanto na fala, eles não são homônimos, eles são parônimos, são parecidos, certo? Só para lembrar aí, tráfico é o comércio ilegal e tráfego é o trânsito, o movimento, certo? Eu não poderia trocar um pelo outro de jeito nenhum. Se eu trocasse aqui, ó, ONU propõe plano de combate ao tráfego, não dá certo, porque dá ideia de movimento, certo? Então, é só pra gente fechar aqui, para perceber aqui, ó, tem mais alguns exemplos de parônimos. Tem uma infinidade. Se você for procurar na internet, em livros aí de gramática, você vai perceber que existe uma lista imensa de parônimos, certo? São palavras muito parecidas. Um exemplo aqui, ó. Absorver, absolver e absorver. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? É só pensar no significado. Absolver é inocentar alguém. Então, o juiz absolveu o réu. E absorver é você sorver, você reter alguma coisa. Então, de repente, caiu um café em cima da mesa. Eu vou lá, pego um pano ou um papel toalha para absorver, para reter esse líquido e limpar a sujeira. Certo? Um outro exemplo. Soar e suar. Soar vem de emitir som e suar vem de transpirar. Então, você fala, eu não gosto muito de andar no sol porque eu sou demais. Eu sou o não. Você sua demais. Então, eu não gosto de andar no sol porque eu suo demais. E não eu sou o demais. Porque sou o vem de som, soar. Só fazer essa associação, certo? Pra gente não confundir nunca mais homônimo com parônimo, vamos estabelecer aqui uma diferenciação entre elas, certo? Só vocês lembrarem, homônimo, homo, igual. E igual de que forma? Igual na escrita e na fala, no caso de cara e cara, leve e leve, são e são, certo? Cara aqui no sentido de face e rosto e cara no sentido de preço, de custo, certo? Então, escrita igual, pronúncia igual. Nesse caso aqui não tem como errar, as duas são iguais, você não tem como falar não são homônimas, porque é igual na pronúncia e igual na escrita. Agora, em outro aspecto que elas podem ser iguais, é só na escrita, mas na pronúncia não. Colher e colher, certo? E no caso da escrita ser diferente, mas a pronúncia ser igual, cozer e cozer. Cozer no sentido de costurar e cozer no sentido de cozinhar, certo?
Então, elas são, em algum aspecto, elas vão ser iguais, por isso que elas são homônimas. Ou vão ser iguais na escrita e na pronúncia, ou vão ser iguais em uma ou outra, escrita ou pronúncia, certo? A gente mata a charada aí. Já no caso dos parônimos, elas são parecidas, é só lembrar, parônimo, parecido, tá? Vamos observar aqui, ó, descrição. Eu mudei um foneminha, assim, ó, de uma para o outro. Na verdade, a gente mudou o prefixo, né? Des para dis. Eu pronuncio da mesma forma o des e o dis? Não. Eu escrevo da mesma forma o des e o dis? Não. Então, como elas são diferentes, como existe uma diferença entre elas, eu não posso dizer que são homônimas. E onde é que está essa diferença? Na escrita e na pronúncia. Ah, mas professora, mas você falou da questão da sessão e sessão. Vamos voltar lá, ó. Sessão e sessão. Eu escrevo de forma diferente. Escrevo de forma diferente, mudei os fonemas, mas eu pronuncio da mesma forma. Então, na pronúncia, elas são iguais. Se elas são iguais em um desses aspectos, elas são homônimas. Só serão parônimas se elas forem diferentes nesses aspectos. Beleza, gente? Eu acho que deu pra gente poder formalizar esses conceitos e entender direitinho o que eles significam. A gente vai encerrar essa parte da saga, né? A segunda parte. E logo, logo vem aí a terceira parte, a parte 3 da saga, noções semânticas. Fiquem atentos ao canal. Aproveita, deixa o seu likezinho, curte aí o vídeo e se inscreve para não perder a terceira parte da saga Noções Semânticas. É isso aí, galera. Até a próxima.